Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, a sua igreja digital. Onde tiver internet, onde tiver rede social, aí nós estamos em nome de Jesus. Eu sou o pastor Darcio. E eu, Nilza, estamos aqui com mais um culto da família, com a família e todos juntos reunidos como uma única família, uma família em Cristo Jesus, unidos por esse amor tremendo, esse cuidado que Deus tem com cada um de nós. E hoje, glória a Deus, estamos aqui para mais um culto. E convido a você que já está com a gente, e você que ainda não conhece muito bem a gente, mas gostaríamos muito que você pudesse conhecer mais e participar também do Ministério aguaviva.net. Então, entra lá na página, vê todas as coisas que tem, todas as ajudas, os suportes, todas as programações, os estudos. Tem muita coisa para você ficar ocupado aí por muito tempo, mas que seja bênção e seja muito bem-vindo. Estamos juntos nessa caminhada. Em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Então vamos louvar ao Senhor, né? Amém. Louvemos ao Senhor aqui em nome de Jesus. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. E se eu sofrer, participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo,
cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrado quebrantado por seu amor. Antes da cruz estava condenado. Eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviveram. Antes da cruz estava condenado. Eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de
coração concebeu. Depois da cruz. Aleluia! Glória a Deus que Jesus passou pela cruz, né? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome e te entregamos esse tempo a ti agora, Pai. Senhor, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de falar através de nós e conosco também, Pai. Usa, Senhor, a nossa vida, Pai, e atinja, Senhor, e alcance, Senhor, a cada um que está nos vendo, nos ouvindo, em qualquer lugar que esteja. Visita cada um, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, em nome de Jesus. Nós vivemos em tempos difíceis, verdade? Difícil para viver, difícil para ser cristão, difícil para nos manter íntegros. Porque o mundo está tão corrompido e para a gente se manter íntegro é muito difícil. Né? Principalmente nós brasileiros que sempre queremos dar um jeitinho em todas as coisas, né? É muito fácil hoje darmos umas escorregadas, né? A gente dá uma escorregadinha aí. Escorregar em mentiras, escorregar em falsidades, escorregar em maldades contra pessoas, né? De querer prejudicar uma outra pessoa, né? De escorregada numa vida de corrupção, onde nós nos corrompemos muitas vezes por quase nada. Escorregado em fazer coisas erradas. Na verdade, nós somos bombardeados todos os dias com esse sentimento. Somos bombardeados todos os dias, porque é isso que o mundo nos dá, nos oferece. E como cristão é muito difícil, né? E nós temos estudos bíblicos todas as quintas-feiras e nós estamos estudando sobre a perseverança. Ser perseverante é difícil, né? E nós falamos na quinta-feira passada. Se você perdeu o estudo, está aqui no ministérioaguaviva.net e também no YouTube e nas redes sociais. Nós falamos sobre a linha tênue que é entre a perseverança e a teimosia. Isso é muito importante. E preservar e perseverar na nossa vida é muito difícil. Perseverar em nossa integridade cristã, com tantos falsos testemunhos, falsos profetas, falsas pregações, falsos deuses. É difícil nós perseverarmos em nossos valores cristãos, que hoje muito cristão não tem nem valor. Ele não busca os valores de Cristo na sua vida. Perseverar em nossa busca em seguir a Jesus. É como se a gente estivesse nadando contra a maré. O rio está descendo e a gente está nadando para cima. A gente buscar seguir a Jesus nos dias de hoje está mais ou menos assim. Mas você que está com a gente sabe que eu tenho falado algumas vezes que ser cristão são para os fortes, são para aqueles que realmente aceitam o desafio. Na verdade está muito difícil, mas de verdade não é impossível. Né? Nós temos que ter a motivação correta. Qual é a motivação que você tem hoje na tua vida para estar vivendo? Qual a motivação que você tem hoje para ser cristão? Qual é a motivação que você tem hoje para ter uma vida reta, com integridade? Qual é a motivação? E para essa motivação, o Senhor nos traz hoje uma palavra para que a gente possa ser ensinado, para que você e eu possamos aprender sobre o pecado, sobre
o pecado que somente Jesus pode libertar você e eu. Falar de pecado hoje é muito difícil, não é? Nos dias de hoje, muitas igrejas hoje não falam mais de pecado, porque pecado parece que choca as pessoas. Falar de pecado em algumas igrejas é um grande pecado, não é? Não vamos, nós não vamos falar muito, mas o que a gente tem visto são muitos pregadores falando que não querem falar de pecado, mas eles querem falar de dízimos, ofertas, prosperidade, aí vai. Mas o que é o pecado? A palavra pecado no dicionário ela é aplicado não somente no sentido religioso, mas também na prática, na nossa prática. Pecado é quebra de regras, regras de comportamento, regras de conduta, quebra de princípios sociais, também religiosos. Muitas vezes a gente usa a palavra pecado por alguma coisa que aconteceu, por exemplo, no nosso trabalho. Ah, o que essa pessoa fez foi um pecado, alguma coisa que foi contra as regras. Mas o que é muito importante é nós entendermos a origem do pecado. Da onde veio o pecado? Abra sua Bíblia aí. Em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido. E ele comeu. Essa é a origem do pecado. A origem do pecado foi lá no Éden. Estava tudo bem, tudo certinho, lá no Jardim do Éden. Estava tudo certinho. Mas em tudo que estava no jardim, existia somente uma restrição. Imagina um jardim com todos os frutos, com tudo. Mas tinha uma restrição. Existia somente uma proibição. Não é que, olha, esse lado aqui não é o lado, é só uma árvore. Existia somente uma regra. Uma regra. Olha, dessa árvore aqui você não come. Ok? Você não come dessa árvore aqui. Existia somente um não pode. Olha, dessa árvore não pode. Só um. E quantos nós temos hoje no nosso dia a dia? Esse ponto foi o que mais atraiu a Eva. Ai, a Eva! É, a Eva. Mas foi justamente nesse único ponto em que o diabo se apegou. E foi nesse ponto que Adão e Eva caíram. Um único ponto. Eles caíram aí. E, na verdade, isso acontece na nossa vida também. O diabo se apega nas coisas que mais nos atraem, nas coisas que mais enchem nossos olhos. Cada um tem, cada um tem um desejo, cada um tem um gosto, não é? Mas o que mais enche nossos olhos é o que o diabo se apega. Aquilo que atrai a nossa atenção. É onde acontece o pecado. Aonde acontece a quebra de regra. É onde o pecado é mais atraente que a nossa resistência a ele. Ele é mais atraente do que eu resistir. Ah, sabe o quê? A carne é fraca, eu sou humano. Nós temos muitas desculpas, saídas para justificar o nosso pecado. É onde caímos. Assim como Adão e Eva. É fácil você e eu recriminarmos eles agora, né? Que a gente sabe
o porquê eles pecaram. Mas isso acontece comigo e com você. A queda de Adão e Eva trouxe o pecado. O pecado da desobediência no mundo. Também um pecado chamado de pecado original. Mas todo pecado, ele tem uma consequência. Para Adão e Eva foi sair do jardim do Éden. Perder a imortalidade, porque lá eles eram imortais. Lá eles não tinham enfermidade, lá eles não tinham frio, calor. Lá eles não tinham que marcar cartão de ponto, trabalhar dia e noite, eles não precisavam disso. Ao contrário, o que eles tinham é, no final da tarde, Deus passando por lá para conversar com eles. Mas todo pecado tem uma consequência. Todo ele. Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 23, perdão. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado, ele tem consequências. O salário do pecado, ou seja, a paga do pecado é a morte. É a morte. Você goste ou não. Ah, pastor, mas isso não... Falar de pecado não traz gente para a igreja. Pois é, querido. Nós não estamos aqui para trazer ninguém para a igreja, ninguém para ficar conectado no Zoom, 2.000, 3.000 pessoas. Não, 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 não. Nós estamos aqui para falar a verdade. Para falar a verdade. O que foi que Adão e Eva ganharam com o pecado? Sabe o que eles ganharam? O direito de conhecer a morte natural e a morte eterna. Eles ganharam isso. Ganharam o direito da mulher sofrer as dores de parto. Eles ganharam o direito do homem ganhar o seu sustento com o suor do seu rosto. Veja quanto prejuízo eles tiveram com o pecado. E assim acontece na nossa vida também. Quando nós pecamos, nós temos ganhos. Sempre. Por quê? Porque o diabo não deixa nada barato. O pecado, ele tem consequências. A humanidade, para a humanidade, ela já nasce com o pecado original. Qual é a consequência? Nascer com o pecado original. Qual é a consequência na humanidade? De conhecer o sofrimento humano. Lembra que lá no Éden eles não tinham nenhum sofrimento. Na humanidade, de correr o risco da morte eterna. Consequência da nossa separação do caminhar com Deus. Nós não conversamos com Deus assim como Adão e Eva conversavam no paraíso. Lá no Jardim do Éden, conversavam cara a cara. Teve muitas perdas. E o pecado, ele faz isso. Ele faz isso na minha vida e na tua vida. De nós perdermos muito, tem muitas consequências. Essa consequência nos leva a uma realidade que é o pecado, e somente o pecado nos traz. A realidade do pecado. Sabe qual é a realidade? Abra a tua Bíblia aí. Em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, essa é a realidade do pecado. A realidade que o pecado nos traz é que perdemos o direito de estar no jardim do Éden. Nem você nem eu temos esse direito mais. Alguns historiadores dizem que o jardim do Éden fica não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. Tem um monte de gente que fala um monte de coisa. Mas o que é mais importante é que nós perdemos esse direito. Perdemos esse direito
Porque essa é a realidade do pecado. Realidade que estamos separados de Deus, goste ou não. Ô, pastor, está amarrado. Não, não está amarrado não, querido. Essa é a realidade do pecado. A realidade do pecado é que ganhamos a possibilidade da morte eterna. É. Antes do pecado, nós tínhamos vida eterna. Adão e Eva tinham vida eterna lá no Jardim do Éden. Lá no paraíso, eles tinham vida eterna. Quando pecaram, ele deu de graça para nós a possibilidade da morte eterna. Temos dois tipos de morte, a morte física e a morte espiritual. A morte física é você e eu, né? Vamos morrer um dia, mas a morte espiritual, ela é eterna. Ela é eterna. Muitos não querem conhecer essa realidade. Fala de pecado, vamos conversar de outra coisa. Fala de pecado, fala de inferno, fala de... Olha, vamos conversar de outra coisa. Mas é isso que acontece, é essa consequência do pecado. Por mais subterfúgios que usemos, o pecado nos tira a oportunidade de nos relacionarmos com Deus. Ele tira isso, nós perdemos. O pecado nos tira o benefício dessa comunhão constante com Deus. Ah, não, mas eu falo com Deus todos os dias. Pois é, se você estiver em pecado, você fala com qualquer coisa, menos com Deus. Porque Deus é santo. O pecado nos tira a oportunidade de voltar a viver com Deus no novo céu e na nova terra que Ele está preparando para nós. Viver a eternidade. Ou seja, o pecado nos leva para o inferno. Ô, pastor, está amarrado, essa palavra é muito feia. É feia, mas é o que é. Mas Deus nos dá uma solução. É. Quando queremos deixar o pecado, Ele dá uma solução. A solução para o pecado se encontra, abre a sua Bíblia lá, em João. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Essa é a solução para o pecado. Da mesma maneira que o pecado trouxe a morte para você e para mim, a morte para toda a humanidade, foi através da morte de Jesus que passamos a ter a vida eterna. Vê que coisa louca. O pecado traz a morte, mas a morte de Jesus traz a vida. Essa é a solução para o nosso pecado. Foi através da morte de Jesus que passamos a ter a possibilidade da vida eterna. Passamos a ter a certeza que vamos ter a eternidade com Deus. Veja que na vida eterna nós não teremos mais dores. Sabe aquela dorzinha no joelho que eu tenho aqui? Eu não vou ter mais lá. Na vida eterna, nós não vamos ter mais enfermidades. Todas as cirurgias que eu tive que passar, não vamos ter mais. Na vida eterna, nós não vamos ter mais fome, necessidade de cozinhar e tal. A cheirinha está com fome aqui. Na vida eterna, nós não teremos mais o diabo e as suas tentações para nos levar ao pecado. A vida eterna é um negócio tremendo. Na vida eterna não teremos mais nenhuma necessidade. Tudo vai ser suprido por Deus. Nós não vamos ter mais nenhuma necessidade de cortar o cabelo, de pentear o cabelo, de tomar banho, todas essas necessidades aí, de botar desodorante, perfume, a gente não vai precisar. E na eternidade, por quê? Porque Deus vai estar suprindo todas as nossas necessidades.
esse amor de Deus, na verdade, ele é constrangedor. Constrangedor. Por quê? Porque você e eu somos pecadores. Fazemos tanta coisa errada, mas ele ainda, pelo seu amor, o que ele fez? Ele mandou Jesus para morrer por você e por mim, para nos dar a oportunidade. Esse amor realmente é constrangedor, porque não precisamos fazer nenhum sacrifício para ter a vida eterna. Não tem sacrifício. Olha, eu tenho que subir a escadaria não sei da onde, eu tenho que andar de joelho até não sei aonde. Não, você não precisa nada disso. Não precisamos fazer nenhum sacrifício. Como é constrangedor esse amor de Deus, porque todo o nosso pecado foi pago e apagado por Jesus na cruz. Não é constrangedor isso? Pecador como você e eu somos. E somente por Jesus nós temos os nossos pecados apagados. Todo o preço do pecado ele pagou na cruz, por você e por mim. Através desse sacrifício que Jesus fez, não porque você merecia, nem eu merecia, mas ele fez pelo amor que Deus tem pela humanidade. Através desse sacrifício nós conquistamos, sabe o quê? A vida eterna. Aleluia. E essa vida eterna, sabe o que faz na nossa vida? Ela nos reconecta a Deus. A gente volta a viver com Deus, assim como Adão e Eva vivia na virada da tarde, lá quando Deus passava, né? Nós vamos estar juntos. Essa morte traz a vida para nós. Mas para o pecado, não me leva, para que o pecado não me leve à morte, a essa morte eterna, tem um caminho que eu preciso seguir. Eu tenho que ter um caminho. Todo mundo acha que, não, vamos aí no oba-oba que está tudo certo. Abra sua Bíblia aí, em Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. O caminho do arrependimento. Caminho do arrependimento. É esse caminho que nós temos que trilhar. É essa saída que o Senhor dá para nós. Arrependimento. Nós temos um estudo aqui que está no ministérioaguaviva.net e também no YouTube, que nós falamos sobre arrependimento. Lembra? Falamos só de arrependimento. Na verdade, o arrependimento é uma mudança de atitude e de mente que nos aproxima de Deus. O arrependimento das coisas erradas que nós fizemos, ele nos aproxima de Deus. O arrependimento inclui afastar-se do pecado. Esse é o arrependimento. Eu me afasto do pecado e me volto para Deus. Sabe para quê? Para obter o perdão. O perdão que somente Ele pode dar. Só Ele tem o poder e a autoridade de perdoar os teus pecados e os meus pecados. O arrependimento é motivado pelo amor que nós devemos ter com Deus e pelo desejo sincero de obedecer os seus mandamentos, obedecer as regras dele, obedecer os ensinamentos que Jesus deixou para mim e para você. O arrependimento vem pelo desejo de não cometer mais o pecado, de a gente não estar mais envolvido com o pecado. Esse pecado que nos afasta da presença do Senhor e nos leva para uma vida eterna que você não vai gostar. Essa vida eterna no inferno. O pecado faz isso com a gente.
e também nos chama a sermos santos. É, pastor, mas é difícil ser santo. Ó, nós falamos de santidade em 2 estudos passados. Né? É só você buscar e você vai ver que não é tão difícil assim. Não é pela nossa força, é pela força do Senhor. Quando nós buscamos ser santo, nós nos afastamos do pecado. Abra sua Bíblia aí. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Nós somos chamados a sermos santos. Nós somos chamados à santidade. Fomos chamados por Deus, não foi chamado pelo vizinho. Foi Deus que nos chamou para que nós fôssemos santos. Não podemos estar com um santo se estamos presos ao pecado. Ou seja, Deus é santo, então a gente não pode estar com ele se nós estamos presos ao pecado. Eu só posso me aproximar de Deus se eu sou santo ou se eu sou santificado pelo sangue de Jesus. É assim. Se estamos no pecado, por mais que você diga, mas eu ando com Deus, você pode pensar que anda com Deus, você anda com outra coisa, não é com Deus, não. Para que tenhamos comunhão com Deus, esse Deus que é santo, nós temos que buscar santidade em nossa vida. Através da transformação, que a gente fala tanto aqui de transformação de vida. Transformação da nossa forma de pensar. A gente pensa muito errado, a gente pensa muita bobagem, a gente pensa muita coisa que acaba nos afastando de Deus. Nos tirando da caminhada com esse Deus. Transformação da nossa forma de agir. De querer tirar vantagem de tudo e de todos. A gente vê isso em todo canto. As pessoas querendo se aproveitar. Transformação da nossa condição de pecador para uma condição de santo. É essa transformação. Essa santificação deve acontecer todo dia, toda hora. Diariamente, eu tenho que buscar essa santificação. E o que é buscar a santificação? Buscar a santificação é me afastar do pecado. Simples assim. Eu me afasto do pecado. Eu estou buscando a santificação. É sempre bom a gente entender que muitas vezes nós queremos sempre colocar a culpa no diabo. Não, porque sabe, o diabo, querido, o diabo só vai agir na tua vida se você permitir. Assim, se você e eu dermos legalidade a ele, se nós não dermos legalidade, ele não vai agir. Essa transformação é sermos novas pessoas com uma vida diferente da vida que o mundo leva. Nós não somos iguais às pessoas do mundo. Nós temos necessidades como eles, mas nem todas as necessidades que eles têm, nós temos. Nós não temos necessidade do pecado, eles têm. Nós não temos necessidade de vícios, eles têm. Nós não temos a necessidade de crescer prejudicando as pessoas, mas eles têm. E essa santificação, ela só é possível através de Jesus Cristo. Não tem outra saída. Não tem outro caminho. E o Senhor Jesus, ele te convida hoje, a você e a mim. Abra sua Bíblia aí, em Apocalipse,
Capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse é o convite que Jesus faz, que é individual e intransferível. É um convite individual, seu, para você e para mim. E está lá marcado o seu nome, Dárcio, está lá marcado o meu nome, Dárcio. Esse convite é meu. Só eu posso usar, eu não posso passar para ninguém esse convite. Que somente você pode aceitar ou rejeitar esse convite. Mais ninguém. Essa porta é uma porta que só tem maçaneta pelo lado de dentro. Ela só abre pelo lado de dentro, é onde você e eu estamos. E somente eu e você podemos abrir. Essa porta que Jesus está querendo entrar, ele está batendo e querendo entrar. Só você e eu podemos aceitar esse convite. Se você deseja abrir essa porta hoje, essa porta do teu coração, mas ainda não consegue se livrar do pecado, mas deseja ter uma nova vida e não passar pela morte eterna, não ir para o inferno. Jesus te convida hoje, agora, nesse instante, a começar esse novo caminho, essa nova caminhada com Ele. Jesus te convida a começar esse caminho como você está. Você não precisa se preparar para nada. Você não tem que fazer nenhum curso, você só precisa aceitar. Na verdade, não existe nenhum pré-requisito. Somente você entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Iniciar esse caminho para a vida eterna. Se você quer fazer isso agora, feche os teus olhos e repete essa oração comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero começar esse caminho para a vida eterna. eu quero começar este caminho para a vida eterna. E para isso eu entrego a minha vida nas tuas mãos. E para isso eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu creio que somente o Senhor é o caminho que nos leva até Deus. Eu sei que o Senhor é o único caminho que nos leva até Deus. Toma minha vida nas tuas mãos. Toma minha vida nas tuas mãos. Perdoa, Senhor, os meus pecados e ajuda-me, Senhor, nessa caminhada. Perdoa, Senhor, os meus pecados e ajuda-me, Senhor, nesta caminhada. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração por primeira vez, eu recomendo que você busque uma igreja evangélica mais próxima da tua casa, que fale do poder de Deus, que fale do pecado, que fale dessa caminhada, que fale da vida eterna. Se você não encontrar, pode estar aqui com a gente, aqui no Ministério Água Viva, uma igreja digital, mas nós estamos juntos. E junto nós vamos nessa caminhada. Nós estamos caminhando e não tem ninguém que vai ficar para trás. Nós vamos caminhar juntos, em nome de Jesus. E você que já é cristão, mas perdeu o verdadeiro caminho, não importa qual seja o motivo, a gente pode dar um monte de desculpas aí, um monte de motivos. Mas que ainda também você está preso no pecado, vivendo uma vida dupla, achando que você consegue enganar todo mundo, mas de verdade você não consegue, nem eu consigo enganar a Deus. Mas você deseja hoje, agora, nesse instante, voltar ao caminho que nos leva a essa vida eterna. Na verdade, você precisa reconciliar-se com o Senhor. E se você quer fazer isso agora, feche os teus olhos, que eu vou orar por você. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus de oportunidade, um Deus, Senhor, que faz tudo para que nós possamos, Senhor, viver essa vida eterna. Pai, nós te pedimos perdão, Senhor, porque nós te conhecemos e ainda assim, Senhor, muitas vezes vivemos no pecado. Nos perdoa, Senhor, e ajuda-nos, Senhor, a retomar esse caminho
esse caminho de vida eterna, esse caminho, Senhor, para estarmos numa relação mais estreita contigo. Ajuda-nos, Senhor, em tudo. Cuida, Senhor, da nossa vida e usa-nos, Senhor, conforme o teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você tem alguma dúvida nessa caminhada, vem junto aqui. Vamos junto nessa caminhada. E você vai ver que o Senhor tem muito, muito para fazer na tua vida e na minha vida. Eu só queria deixar com você essa palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente através de Jesus nós temos acesso a Deus. Somente através de Jesus nós podemos conquistar a vida eterna com Deus. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho, não tem atalhos. Não existe outro caminho, não existe outra forma que você e eu possamos cada vez mais nos aferrarmos a esse Deus, nos aferrarmos a esse caminho e sabendo que somente Deus pode abençoar a minha vida e a tua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Obrigado por você estar com a gente até aqui e te convidamos a estar no nosso estudo bíblico. Toda quinta-feira nós estamos caminhando, né? Aprendendo e caminhando, aprendendo desse Deus maravilhoso. Que você tenha uma semana poderosa, uma semana cheia da força, da unção e do poder, uma semana cheia da realização do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. Fica na paz. Deus te abençoe. Tchau, tchau.